O canal AgroMais fez, ao longo dos últimos meses, uma série de entrevistas com diretores e pesquisadores da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que completou 50 anos no mês passado. Para falar sobre o papel da pesquisa da empresa de desenvolvimento da agropecuária brasileira, nós vamos conversar agora com o professor Eduardo Assad, da FGV, nosso amigo aqui do AgroMais. Eduardo, bem-vindo. Eu sei que você também certamente tem uma declaração de amor a fazer, como todo mundo que ama o agro, a nossa Embrapa, né? 50 anos, a gente está fazendo uma série de reportagens aqui. Obrigado por participar mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, Batena. Muito bom estar aqui, conversar. É um tema bom, legal, né? Nessa turbulência toda que nós estamos vendo aí no Brasil. É bom falar das coisas boas que o país tem, né? Eu passei 35 anos da minha vida na Embrapa, a minha formação científica, a minha formação, inclusive, humana e de vários outros aspectos do ponto de vista ecológico, de sustentabilidade, mudanças climáticas, saíram dos laboratórios da Embrapa. Eu tenho muito a agradecer por tudo isso e por toda a oportunidade que eu tive lá. A Embrapa é uma empresa fantástica, é uma coisa impressionante, e ela partiu do princípio de que era preciso, na época que ela foi criada, era preciso formar pessoas. E investiu muito, o maior patrimônio da Embrapa são os seus cérebros. E ela investiu muito nisso, ela investiu muito na educação e na formação dos seus pesquisadores, né? E a gente encontra aí até hoje gente que fala que isso não funciona, alguns grupos que negam a importância disso, né? Aqueles que negam a importância da educação e da ciência não conhecem o custo da ignorância. E foi somente essa formação na Embrapa que a gente conseguiu sair de patamares muito baixos em termos de conhecimento científico e começamos a crescer, e crescer muito. Hoje nós temos, por exemplo, existe na Embrapa um acervo de mais de 1.200.000 artigos científicos sobre agricultura tropical. Ninguém tem isso no mundo, ninguém conhece a agricultura tropical como nós conhecemos. A Embrapa conseguiu trabalhar e liderar o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária em momentos muito difíceis que continuam. Vamos dizer, não está livre dessas dificuldades nos outros sistemas estaduais. A Embrapa apoiou os sistemas estaduais, apoiou todos esses grupos, fez projetos de pesquisa conjuntos e fomos avançando e atuando nisso tudo para poder mostrar como é que se ganha com tecnologia e com ciência e tecnologia, né? Aliás, eu fico me perguntando às vezes, quando a gente vê alguns reveses na política brasileira, que essas pessoas que criticam isso poderiam me dizer qual foi o país no mundo que cresceu sem ciência e tecnologia. Eu estou procurando, não achei até agora. E que país no mundo cresceu na sua área agrícola sem investir maciçamente nas questões agrícolas, buscando soluções para a fome, para a sustentabilidade, para a produção agrícola? Quando eu comecei na Embrapa, já muito tempo atrás, 1985, 86, a produtividade da soja era 2 toneladas por hectare. Nós estamos em 3.600. A produtividade do feijão não mexia, era 500 quilos por hectare. Nós estamos em 1.500, 1.600. A possibilidade, a nossa carteira na Cacex de exportação de produtos era quase nada. Hoje nós temos 350 produtos. A Embrapa desenvolveu e criou lá os seus grupos de recursos naturais que começaram a estudar a biodiversidade brasileira com muito afinco, com muita dedicação. Nós temos hoje bancos genéticos importantíssimos que podem ajudar o futuro que será necessário esse futuro mediante ao enfrentamento das mudanças do clima. Então, assim, é difícil você chegar e falar assim, não serve, é uma estatal que tinha que ser vendida. Não, isso é um patrimônio da nação e é um patrimônio bom, muito bom. Eu tenho muito orgulho de falar que eu vivi uma experiência grande nessa empresa. Eu queria te perguntar qual é a sua expectativa para a nova direção, presidência da Embrapa, né? A professora Silvia Massurra, saiu o professor Moretti, que ficou um tempo aí, mas eu tenho lido notícias e informações de que a presidente está tendo alguma dificuldade de aprovar alguns nomes de diretorias, porque o Conselho ainda não está aprovando esses nomes. Como é que você vê a nova gestão e os desafios?
Olha, sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu passei por 6 diretorias da Embrapa. Muitas vezes você tinha essa dificuldade de aprovar nome aqui e ali, como é que faz, como é que não faz. Eu acho que o conselho de administração devia pensar um pouquinho mais e analisar, deixar de lado algumas diferenças políticas, que sempre existiu essas diferenças políticas no conselho, né? E pensar um pouco na empresa, né? E avançar nessas propostas que são feitas. A Silvia é uma pessoa boa, muito boa, competente, conhece o que vem pela frente aí em termos de agricultura moderna. Do feijão não mexia, era 500 quilos por hectare, nós estamos em 1.500, 1.600. A possibilidade, a nossa carteira na Cacerc de exportação de produtos era quase nada. Hoje nós temos 350 produtos. A Embrapa desenvolveu e criou lá os seus grupos de recursos naturais que começaram a estudar a biodiversidade brasileira com muito afinco, com muita dedicação. Nós temos hoje bancos genéticos importantíssimos que podem ajudar o futuro e que será necessário esse futuro mediante ao enfrentamento das mudanças do clima. Então, assim, é difícil você chegar e falar assim, não, não serve, é uma estatal que tinha que ser vendida. Não, não é não, isso é um patrimônio da nação e é um patrimônio bom, muito bom. Eu tenho muito orgulho de falar que eu vivi uma experiência grande nessa empresa. Eu queria te perguntar qual é a sua expectativa para a nova direção, presidência da Embrapa, né? A professora Silvia Massurra, saiu o professor Moretti, que ficou um tempo aí, mas eu tenho lido notícias e informações de que a presidente está tendo alguma dificuldade de aprovar alguns nomes de diretorias, porque o conselho ainda não está aprovando esses nomes. Como é que você vê a nova gestão e os desafios? Olha, sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu passei por 6 diretorias da Embrapa. Muitas vezes você tinha essa dificuldade de aprovar nome aqui e ali, como é que faz, como é que não faz. Eu acho que o conselho de administração devia pensar um pouquinho mais e analisar, deixar de lado algumas diferenças políticas, que sempre existiu essas diferenças políticas no conselho, né? E pensar um pouco na empresa, né? E avançar nessas propostas que são feitas. A Silvia é uma pessoa boa, muito boa, competente, conhece o que vem pela frente aí em termos de agricultura moderna, se posiciona, foi minha chefa na Embrapa, hoje chamada Embrapa Digital, Agricultura Digital. Eu fui chefe dela quando eu trabalhava lá também. Conheço muito bem a Silvia, não vejo motivo nenhum para dizer que não vai dar certo ou que vai dar certo. Ela é basicamente livre desses vieses políticos e o que ela gosta mesmo é de trabalhar. Então, eu acho que essas questões do CONSAD sempre politizou-se demais em de alguns tempos para cá. E isso precisa ser revisto, como em todos os conselhos, a gente vê em todas as estatais, essa briga aí para entrar no conselho A, conselho B, o que faz, o que não faz. O importante é ter um projeto e nesse projeto apresentar suas propostas e olhar para frente. Até onde eu sei, a Embrapa nunca olhou no retrovisor. Tá? Foram poucos presidentes que viviam de renda do passado, pouquíssimos. Tá? Mas quem olha para o retrovisor não vê o futuro. E a Silvia está sempre de olho no futuro, para não ser, vamos dizer, refém do passado. Então, ela está olhando para frente, eu acho que vale a pena, e o CONSAD devia ajudá-la. Essa é a minha opinião. Eu passei por vários cargos na Embrapa e isso que está acontecendo hoje não é diferente do que já aconteceu no passado. Você tem toda a razão, Assad. A gente quer que a Embrapa continue fazendo aquilo que sempre fez de bom, a pesquisa agropecuária que mudou o perfil do Brasil dos anos 70 para cá, com o nosso querido professor Alisson Paulinelli, quando, como visionário, mandou para fora um punhado, acho que cerca de mais de 1.500 cientistas que voltaram e fizeram aí essa grande revolução tropical, de agricultura tropical, que nós estamos caminhando para o baixo carbono. E você é um especialista na área e está sempre aqui com a gente. Eu te agradeço muito. Mais alguma observação a acrescentar? Não, eu só queria, não podia deixar passar a oportunidade, para dizer, Walter, que o agronegócio deve muito à Embrapa. Deve muito. Eu acho que não vale só você falar que a Embrapa é isso, a Embrapa não salvou. O agronegócio deve muito à Embrapa.
E seria um momento interessante nesse governo de começar a retribuir isso. Por exemplo, discutindo juntamente com outros deputados e com toda a estrutura da Embrapa, alguma coisa referente à desoneração fiscal e investir isso na Embrapa, na ciência, na tecnologia. Buscar esses recursos e pôr na ciência e na tecnologia. Eu vi muito pouco ao longo desses 35 anos nessa instituição belíssima, eu vi muito pouco dinheiro privado, quase nada. E muita gente enriqueceu com as pesquisas que nós fizemos. Então, seria talvez o momento da gente sentar e dizer: isso não pode morrer, não. Nós temos é que incentivar, nós temos é que fazer isso crescer e tirar o pires da mão da Embrapa e dar condição para que ela respire com seu orçamento e que venha da sociedade civil e que venha também do governo. Eu acho que essa é uma reflexão que eu gostaria muito que fosse feita. Perfeito, anotado e de acordo. Assad, obrigado pela sua participação aqui, tá bom? Boa metade Eu de que semana aí agradeço. para frente, até mais. Tudo de bom.